Sejam bem-vindos à minha casa e a mais uma live no meu perfil. Aqui nesse perfil onde eu tento traduzir um pouquinho da medicina para palavras simples para que vocês se entendam e consigam começar a construir saúde. Hoje à noite eu vou receber uma grande amiga minha, a doutora Candice Krumel, que é gastroenterologista, atua aqui em Santa Cruz, com foco em saúde intestinal. Isso é uma coisa muito antiga e nova ao mesmo tempo, né? A intestinal, por um período, ela não esteve tão na moda e agora a gente está percebendo de novo como nosso intestino é importante para que sejamos saudáveis. Muito boa noite, Candice. Boa noite. Eu esqueci de botar meu fone de ouvido. Calma aí que eu vou botar aqui. E aí? Tranquilo. Tudo bem? Finalmente saiu essa nossa live. Finalmente, né? Gente, para quem não sabe, quando eu comecei no mundo da terapia intensiva, a doutora Candice ainda estava nesse mundo também. Fizemos vários plantões juntos na UTI ali do Hospital Santa Cruz. Aprendi muito com ela, fazia rounds intermináveis com a gente quando eu era residente. Como assim, intermináveis? Ai, meu Deus, Gigantescos, a gente discutia muita coisa, era muito interessante, muito bom. Isso foi um elogio, não foi de forma nenhuma uma crítica. Na verdade, eu conheço o Will antes dele se formar em medicina, né? Eu fui na tua festa de formatura, né? Verdade, foi na Isso minha aí. festa de formatura. E acho que tu ainda não era No prof, centenário, só para vocês saberem, tá? Que a festa foi no centenário. Ele já gostava de carne desde aquela época. mas aquele tempo eu ainda comia maionese e a polenta também. Agora só a Ah, carne. tá. Can, muito obrigado por aceitar esse convite, tá? Fiquei muito feliz da gente poder conversar sobre esse assunto que está tão em alta agora. Que bom que está em alta, né? Saúde intestinal é uma coisa que parece simples, mas ela é tão ampla, porque hoje a gente sabe que ela envolve, nossa, inúmeros aspectos da nossa saúde, né? Que o intestino ele pode servir como gatilho para uma doença inflamatória, que o intestino ele pode manifestar sintomas neurológicos. O intestino ele é um universo dentro da gente, né? E a gente consegue enxergar tão pouco dentro dele. Tu um pouquinho mais, porque tu até endoscopia, colonoscopia faz, né? Mas a gente ainda não entende muita coisa que acontece, né? Mas E acho triste, Will, que na verdade, assim, na minha formação, então aprendi a fazer endoscopia e colono, agora eu vejo que essa aí é a ponta do iceberg, né? verdade, Que o que a verdade, gente vê é uma pontinha desse tamanho, entendeu? Porque o verdade. que tá por trás disso é muito maior, né? Até para as estruturas que a gente consegue enxergar, existe tanta coisa acontecendo que não é visível a olho nu, que é um absurdo, né? Por isso que É eu já isso vou aí. Então, assim, ó, começar. Pode fala falar, aí. Cris. Eu já vou Não, que isso eu começar te falei que o colocando paciente chega, numa às sinuca vezes, de bico. Vou colocar, não, vou o paciente começar. chega dizendo assim que, tipo, tá muito mal, daí tu faz endoscopia, colonoscopia, tá tudo normal. Não faz o mínimo sentido, entendeu? Uma pessoa que tá mal, e tá tudo normal. É que a pontinha, a gente só tá vendo uma coisinha ali. Tem muito mais coisa acontecendo lá dentro, né? E agora a gente está começando a aprender a investigar essas coisas, né, cara? É isso aí E que é tá o começando a. legal. Eu acho que mais ainda a gente tá começando a aceitar que é a ponta do iceberg. Porque antes, há 10 anos atrás, tu dizia assim: não, tá tudo normal, isso é coisa da tua cabeça, né? Verdade, verdade. Na 10 Ainda anos jogava no colo atrás, do paciente. há 10 anos atrás, todo mundo dizia isso, mas talvez hoje ainda Isso é muita gente diga isso, né? claro. Não, claro. Então, assim, chega os pacientes dizendo, ah, é tudo nervosismo. Não, não pode ser tudo nervosismo, entendeu? Então, eu acho que agora, né, a gente está começando a entender que tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Então, quando o paciente chega dizendo, olha, quando eu como, vamos dizer assim, quando eu como maçã eu passo mal. Diz assim, não, não tem nada a ver, porque maçã não tem nada para passar mal, entendeu? Calma, a pessoa tá te falando que ela passa mal quando come maçã. Tem alguma coisa acontecendo, né? Exatamente. E admitir essa ignorância é um passo importante, né? É um passo muito Vai, é importante. doloroso. Demais. E aí É tu deixa o doloroso. paciente participar e aí parece que tu perde a autoridade e quando a gente é inseguro, perder a autoridade é uma coisa que machuca, né?
Então, é uma situação que a gente está aprendendo a lidar agora, talvez. Vamos começar trabalhando o conceito, então, para ti, saúde intestinal, o alvo da nossa live. O que é saúde intestinal, afinal? Pois é, né? Então, isso que nós estávamos falando. Se tu me perguntasse isso há 5 anos atrás, eu ia dizer assim, olha o teu cocô e vê como é que ele tá. Se o cocô estiver bonitinho, estiver boiando, tá tudo certo, tu tem saúde intestinal. Então, essa era a minha resposta há 5 anos atrás. Bom, daí assim, o mundo muda, dá voltas e a gente começa a ler sobre microbiota, né? E começa a ler sobre enzimas e a digestão e percebe que só a forma do cocô bonitinho ali não quer dizer absolutamente nada. Como tu sabe, né? A nossa microbiota, ela está associada a processos neurológicos, ela está associada a doenças autoimunes, a estado inflamatório. Então, o paciente pode ter um cocô ok e tá com uma microbiota que está causando inflamação no corpo dele, apesar de estar com hábito intestinal ok, tá? Então, hoje, para mim, saúde intestinal é uma microbiota saudável. Claro que isso é uma coisa que a gente ainda está estudando e ainda está colocando um pé na frente do outro e olhando para os lados na hora que anda, né? Mas hoje, para mim, a saúde intestinal é igual a uma microbiota que auxilie na saúde do paciente, não na doença dele, né? Perfeito, perfeito. E a gente, me corrija se eu estiver errado, mas a gente não tem uma maneira ainda objetiva de verificar se isso acontece. Então, a gente acaba fazendo isso por sinais indiretos, né, cara? A gente pergunta para o paciente sobre sintomas e manifestações. E uma das coisas que a gente sempre acaba perguntando para o paciente é sobre o hábito intestinal, né? Quando eu vou conversar sobre nutrição com o paciente, também é uma coisa que eu acabo sempre abordando. Só que hábito intestinal é uma coisa muito diversa, né? Existem pessoas que vão todos os dias, exatamente no mesmo horário, no banheiro. Tem pessoas que vão 2, 3 vezes por semana. E até onde eu me lembro de estudar na faculdade era ok, né? Se a pessoa está se sentindo bem e tal. Como é que tá isso, né? O correto é a pessoa ir todos os dias no banheiro, as fezes ter determinada consistência, ou essa variedade entre as pessoas é algo esperado? Existe um padrão que a gente deve procurar? Assim, ó, isso ainda é um pouquinho controverso, tá? Tem gente que acha que tu tem que ir todos os dias. Eu não acho isso. Eu acho assim, se tu for a cada 2, 3 dias e na hora que tu for, tu ter aquela sensação de evacuação completa, tipo, tu vai no banheiro, tu sente prazer em fazer cocô, tá tudo ótimo, tu sente tipo, tu fez o que tu devia fazer, tá tudo ok. Na minha concepção. Tem gente que acha que tem que ir todos os dias. Agora, realmente, tu vai todos os dias no banheiro e o cocô sai um pouquinho duro, já não tá tão legal, entendeu? O cocô, ele tem que sair de boas mesmo. E também não pode ser... Quem é que me falou esses dias? O paciente me falou cocô alpinista, que ele fica tentando escalar o vaso sanitário e fica dando aquela marca assim no vaso, sabe? Não pode ser uma coisa muito grudenta, entendeu? Não pode ser aquela coisa que tu fica limpando, até que tu pede o lenço umedecido do teu filho emprestado. Tem que gritar, traga aqui o lenço umedecido. Também não dá para ser assim, entendeu? Então, assim, tem que ser um cocô que é relativamente fácil de limpar, ele não pode ser muito duro e não pode ser diarreia também. Agora, sim, daí a pessoa falou, mas o meu marido vai 3 vezes por dia no banheiro, isso é normal? Eu perguntar, mas ele sempre foi 3 vezes? Sempre foi 3 vezes. E como é que ocorreu ele? Ele falou que é ótimo. Cara, é normal, entendeu? Claro, como eu te falei assim, hoje em dia eu não vou dizer que ele tem saúde intestinal, porque isso é outro quesito. Eu tô falando do hábito intestinal dele. O hábito intestinal dele tá normal pro parâmetro dele. Assim como uma pessoa que vai a cada 3, 4 dias e o cocô sai ok, tá legal pro parâmetro dela. Agora, uma pessoa que faz evacuou uma vez por semana, é muito difícil, mas muito difícil mesmo que ela tenha um cocô legal, entendeu? Porque assim, a gente fica absorvendo água, o intestino fica absorvendo água daquele cocô, então vai ser cocô duro. Quem evacuou uma vez por semana, 2, assim, tipo assim, a cada 5 dias, vai ter cocô duro, né? E claro, às vezes, isso que é o pior, tá? Tu faz teste de microbiota nessas pessoas, elas não têm uma microbiota ruim. Talvez seja um problema de peristaltismo mesmo. Talvez não é uma coisa a ver com as bactérias do intestino dela.
Se bem que, isso que tu falou antes, tem algumas bactérias que a gente não consegue pegar no teste de sequenciamento de microbiota. E não é nem bactéria, é arqueias, entendeu? E essas arqueias. Então, pode ser que a pessoa tenha realmente um micro-organismo ali aumentado, que a gente ainda não pega no teste de microbiota e dá constipação na pessoa, né? Bah, então, na verdade, tem que ser uma coisa agradável ir no banheiro, né? A frequência, assim, não é tão importante, contanto que não seja nada extremo. Tu tem que ter a sensação de que tu esvaziou o intestino, né? E não ficar com aquela distensão, né? E a consistência das fezes não pode ser grudenta demais, nem dura demais. E aí, ponto. Hábito intestinal tá ok. Não quer dizer que a pessoa tem Não, e tu saúde. sabe, Will, que esvaziar o intestino, a gente faz um movimento completo do intestino, é do meio do cólon transverso, que é bem no meio do nosso intestino, para baixo. Então, a gente não esvazia todo o intestino, a gente fica com metade do intestino cheio. Então, a cada 1, 2 dias, vai vir de novo. Claro. Então, é da metade do intestino. Quem é constipado, o que acontece é que evacua só o que está no reto. Então, tu faz aquele cocô mais ou menos desse tamanho, que é o que está no reto. Mas quem faz aquele cocôzão grandão, esvaziou o sigmoide junto, entendeu? E daí dá aquela sensação de evacuação completa, que é super Claro, boa, né? aquilo sai da pelve, assim, tu sente aquele volume saindo. Isso aí tu sente tipo, ai, saiu, né? É. E quem tem tipo de extensão abdominal, gases, junto fala assim, oh, eu sinto que libera. Quem evacua só o que tá no reto não sente isso, não sente essa liberação, sabe? E, Can, me diz uma coisa, eu me lembro de, até talvez tenha sido tu que falou isso para mim, que a gente tem normalmente um movimento expulsivo que se a gente inibe ele, as próximas vezes que a gente vai evacuar não vão ser tão satisfatórias, assim. Esse movimento expulsivo, ele tem alguma relação com o ciclo circadiano, com tu dormir adequadamente? O hábito intestinal, ele se correlaciona com o sono ou não é algo que a gente conhece, assim, sabe? Cara, se correlaciona muito, né? Na verdade, o nosso primeiro movimento intestinal, ele é na primeira hora da manhã, assim, quando a gente acorda. Então, eu falo para os pacientes constipados que a melhor coisa que tem para fazer é tomar o café da manhã, botar um tênis e caminhar rápido, 15, 20 minutos. Isso acorda o intestino. Eu aposto que tu conhece, eu conheço gente que quando vai caminhar, depois do café da manhã, entendeu? Então, o nosso intestino, o cólon, tá? Ele é um cara velho, ele gosta de hábito. Ele gosta de acordar sempre na mesma hora, tomar café da manhã na mesma hora e, né, funcionar. Então, para quem é constipado, é muito, muito importante criar esse hábito de tomar café da manhã, dar uma caminhadinha e depois sentar ir no intestino. Claro, quem tem diarreia, né, vai qualquer hora, tá tudo certo, né? Mas quem é constipado tem muito isso. E eles já estão vendo, olha só que loucura, que as nossas bactérias intestinais, elas têm ciclo circadiano também, tá? Então, tem bactérias que crescem mais durante o dia e tem bactérias que crescem mais durante a noite. Por isso, tá? Que é meio ruim a gente começar a comer muito tarde da noite. A gente muda o ciclo circadiano das bactérias. Porque para elas, depois que escurece, não é mais para, tipo, botar muita coisa lá para dentro, entendeu? Então, se a gente janta de noite muito, a gente acaba mudando o ciclo circadiano das bactérias. Claro, né, Will? Isso é uma coisa que o pessoal está estudando agora, não é uma coisa que eu vou mudar algum hábito do meu paciente baseado em algum estudo científico, mas eles já viram que isso existe. Daí eles estão chamando isso, tu já deve ter visto, de crononutrição, né? E a crononutrição tem muito a ver com as nossas bactérias intestinais também. E o que a gente tem que pensar, que essas bactérias, a gente fica falando como se fosse uma coisa de outro mundo, elas produzem metabólitos no nosso corpo, elas produzem serotonina, produzem dopamina, produzem hormônios. E esses hormônios, eles acabam mexendo com a nossa motilidade intestinal também. Então é tudo muito louco, assim. Como tu falou, é um mundo dentro da gente, né? Tem um outro mundinho dentro da gente funcionando, só que assim, é a gente que estimula esse mundo a funcionar para um lado ou funcionar para o outro, mas é um outro mundo. E o mais curioso é que a gente pode pegar, por exemplo, 3 pessoas com o hábito intestinal desregulado e elas podem ter 3 causas completamente distintas, né, cara?
como tu falou ali, pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão daqui um pouco neural, né, de peristaltismo mesmo, pode ser uma deficiência, pode ser uma questão de microbiota, então é um assunto realmente muito complexo. Eu achei interessante que tu falou da Não, atividade e até é física uma questão de genética, né? Porque genética. a gente tem genes de cronometabolismo, né? De cronologia. Então, assim, tem pessoas que elas têm uma genética para funcionar mais de noite. Mas isso não quer dizer que seja bom para elas funcionar de noite. A genética delas, o cérebro delas, manda ela funcionar de noite, mas as bactérias intestinais dela não estão nem aí pro cérebro dela, entendeu? E aí vai ter uma desincronia e vai dar problema. Eu achei interessante que tu É falou isso aí. do estilo de vida, na verdade, da atividade física, né? A gente sempre fica falando em nutrição, agora se fala um pouquinho em sono também, mas fora a alimentação, a gente vai chegar lá para falar sobre isso. Que outras mudanças de estilo de vida que tu acredita que estão relacionadas à melhora da saúde intestinal, cara? Bom, a atividade física tu já falou, né? Sabe que a atividade física tem uma curva em U, né? Ser sedentário é ruim e fazer coisa de muita atividade é ruim também para o intestino, porque gera estresse metabólico. Principalmente aquelas coisas de endurance, assim, sabe? Aqueles maratonistas, esse tipo de coisa. Então é super importante esse pessoal que faz, né, muito exercício assim de endurance, de corrida. Tu anda de bicicleta, mas né, aquelas coisas de andar 80 quilômetros de bicicleta, ter um acompanhamento nutricional, porque na verdade a microbiota deles acaba se ferrando se eles não têm esse acompanhamento, tá? Então, quem acompanha esse negócio tem várias coisas, tipo assim, como fazer uma dieta ideal para o cara que é atleta, né? Que não é meu caso, tá? Bom, mas aí acontece, ser sedentário é muito ruim para o intestino. Fazer esses exercícios, sim, loucamente, para o intestino é ruim. Não vou falar que o corpo é ruim, mas para o intestino também não é muito bom porque gera estresse, né? E tudo que gera estresse, nosso intestino é velho, não quer estresse, né? E também, agora, aquela coisa assim, de fazer exercício, meia hora, todos os dias, é tudo que o intestino quer, entendeu? Ele quer se movimentar. Qual é o tipo de exercício? Para o intestino, melhor que tem exercício aeróbico, tá? Não estou dizendo para o corpo. O corpo eu acho que é musculação, viu? Mas para o intestino, a melhor coisa que tem exercício aeróbico. E tem várias bactérias que crescem com assim, meditação, exercício de respiração, coisas que baixem a nossa adrenalina sanguínea. Então tem vários tipos de bactérias assim que crescem com essa coisa de fazer um negócio super relax, na boa, de boas, né? Então eu acho que isso é uma coisa. As outras coisas que eu acho que mexem bastante na nossa saúde intestinal e que a gente não dá tanta bola é o uso de medicação, tá? Principalmente, claro, assim, eu nem vou falar dos quimioterápicos, esse tipo de coisa, porque daí, assim, tipo, não tem que fazer. Você tem que fazer quimioterapia, tu tem que fazer quimioterapia, né? Agora, o uso de anti-inflamatório. Uma coisa assim, tô com dor de cabeça. Vou tomar um anti-inflamatório. Tô com dor no meu mindinho. Vou tomar um anti-inflamatório. Cara, isso detona nossas bactérias intestinais. Anti-inflamatórios detonam nossas bactérias intestinais porque elas diminuem o muco, entendeu? E a gente fica tomando toda hora. É uma medicação que a gente pode tomar toda hora, né? E a outra coisa, assim, que eu acho também assim, o consumo abusivo de bebida alcoólica é uma coisa que também detona o nosso intestino. Sobre tabagismo, não tem tantos estudos assim, tá? Sobre tabagismo, não tem tantos estudos com o intestino. Tem bastante com a microbiota oral, com a microbiota esofágica e do estômago. Do intestino não tem tanto, né? E para microbiota oral, tabagismo é o ó do borogodó, né? Mata tudo que é bactéria boa, né? Só fica lá as pereba, né? Só fica as pereba que resistem àquele dano oxidativo que o tabagismo dá, né? E eu acho assim que o principal, assim, como eu te falei, é manter o sono ok, fazer exercício físico, tentar não consumir bebida alcoólica em excesso. E a da dieta a gente vai falar depois, mas assim, fazer uma dieta legal, assim, pro teu intestino, né? Cada pessoa é única, né? Isso que tu falou no início da resposta é uma coisa muito interessante que eu encontro bastante no consultório também. As pessoas têm a falsa impressão de que qualquer grau de atividade física vai ser algo saudável para o corpo, né, cara? E na verdade, se a gente for olhar, e eu sempre me remeto a isso para os nossos ancestrais, eles faziam o mínimo possível, só que o mínimo possível para eles era bastante atividade física, porque eles tinham que caçar, eles tinham que coletar, eles tinham que
Mas quando eles E podiam caminhada, repousar, né? e caminhavam o dia todo. Então, quando eles podiam repousar, eles repousavam. Então, quando a gente pega atletas de alta performance, eu tenho contato com alguns ali no consultório, normalmente a gente pega a coisa um pouco desequilibrada também. Porque, como tu disse, o sedentarismo ele é um estresse para o corpo. Mas a performance atlética, ela é um estresse para o corpo também, porque a gente eleva o nosso rendimento a um nível suprafisiológico, né? Então, acabam acontecendo estresse metabólico e lesões, enfim. Então, é bem importante isso que tu falou, dosar as coisas, né? Um pouquinho ali de relaxamento, meditação, sono reguladinho, um pouquinho de atividade física. A gente não precisa de extremos em nenhum ponto. Can e fibra, Can. Ah, eu amo. Aquelas perguntas de fibra, amo. Tanto se fala da fibra agora, né, que porque eu me lembro, né, na minha educação, em termos de nutrição, de sempre se recomendar 30, 40 gramas de fibra por dia, folhas, hortaliças, tal. É a alimentação que a gente tem por hábito aqui em casa, mas hoje a gente vê bastante na moda dietas praticamente isentas de fibra, como, por exemplo, a dieta carnívora, que está bem em voga agora, né? E às vezes as pessoas não têm nenhum sintoma intestinal, às vezes elas têm, né, em termos de hábito. Então, o que tu acha a respeito do consumo de fibras? Assim, é algo obrigatório? Varia de pessoa para pessoa? Como tu Olha, recomenda? para quem estuda microbiota, é obrigatório, sim, né? A gente tem bactérias boas no nosso intestino, tá? Bactérias que só estão lá, assim, para curtir, assim, a vibe. E bactérias que estão lá, assim, para, tipo assim, na moita, tá? Se der alguma merda, elas entram quebrando pau, entendeu? Elas alimentam as bactérias boas e as bactérias que estão ali, assim, ocupando espaço, tá? Então, as fibras, na verdade, elas são um adubo para nossa hortinha. Se a gente não tem adubo, a hortinha, né? E vai sobrar aquelas bactérias que estão ali só para curtir em cima da gente, entendeu? Só para dar pau na gente, tá? Então, se a gente não consumir fibras suficientes, não vai ter essas bactérias boas. Ele fala, mas o que essas bactérias boas fazem? Na verdade, elas nos protegem. Elas produzem muco, né? Que faz essa barreira no nosso intestino. Tu sabe disso, né? Que o nosso intestino é o maior órgão imune do nosso corpo, ele nos protege, ele é o que mais nos protege das coisas, tá? Então, elas fazem essa barreira do intestino, elas produzem metabólitos que são bons para o nosso corpo, que nos deixam felizes, alegres, com a pele bonita, né? Com cabelo vistoso, tá? E se a gente não alimentar elas, elas morrem, tá? Eu não vou dizer que elas não vão voltar. Tipo assim, tu comeu toda a tua adolescência e até os 30 anos, tu só comeu McDonald's, tá? Tu era, tipo assim, aquele cara que era o cara do McDonald's. Daí, aos 30 anos, tu teve uma luz divina que te falou assim: não, meu, come alface, alface faz bem. Daí tu começa a comer alface, começa a comer tomate. Essas bactérias boas, elas vão voltar, tá? Mas vai demorar muito mais, mas elas vão voltar. Agora, se tu decidir assim, não, eu só vou comer porcaria na minha vida, o que eu gosto é de pizza e pão com manteiga, ponto, tá? Não adianta, tu vai deixar tua microbiota tão pobre, que daí tu começa com aquelas coisas assim, ah, qualquer coisinha eu fico com infecção urinária, qualquer coisinha eu fico com infecção intestinal, eu tenho uma rinite que não passa nunca, eu tenho umas coceiras na pele. Por quê? Porque tu tá deixando as bactérias ruins se sobressaírem, tá? Só que as fibras também, né? Elas têm um balanço. Não adianta tu agora dizer assim, não, agora eu vou comer fibra que nem um louco. Só vou comer alface nessa vida. Uma das formas de desbiose, que é esse desequilíbrio, é a gente ter bactéria boa demais. Tá? Não é bom ter bactéria boa demais, porque a gente fermenta demais, a gente produz gás demais, a gente pode ter diarreia por causa disso, tá? Então, bactéria boa demais também não é. Tem tudo equilíbrio, tá? Tudo equilíbrio. Então, assim, não dá para, tipo assim, tu super alimentar as bactérias boas, porque elas na maior inocência, vão fazer tu ser aquele cara que tá sempre inchado, entendeu? Eu como e incho. Eu só que incho, eu tenho diarreia por qualquer coisa, porque tá com excesso de bactéria boa, por incrível que pareça, né? Então, a fibra, ela também tem que ser super modulada.
E que eu acho legal, assim, tipo assim, o negócio lá do que a gente gosta de churrasco. Quando a gente come fibra junto com churrasco, a gente diminui um pouco a absorção de gordura saturada, que é ruim para o nosso corpo, sabe? De uma maneira geral, é ruim, pelo menos para o intestino. Então, a fibra, ela ainda ajuda a modular o que tu vai absorver, o que tu não vai absorver. Então, ó, fibra, tá? E eu acho assim, sou super a favor de dieta low carb para quem tem indicação, mas tem que botar fibra junto. Não é dizer assim, agora eu só como carne. Porque se não botar fibra junto, a carne ela não alimenta tão bem as bactérias do teu intestino. Tu vai acabar fazendo uma desbiose por causa disso, sabe? E tu sabe que a justificativa sempre é da gente buscar a alimentação mais próxima possível daquela alimentação para a qual a gente evoluiu, né, Can? E a Claro. alimentação para a qual a gente evoluiu era uma alimentação rica em fibras, né? O homem, ele buscava sempre a caça, mas a caça nem sempre estava disponível. E os alimentos que ele consumia quando ele não conseguia caçar eram alimentos extremamente fibrosos. Até os tubérculos e raízes que ele consumia, eles não eram cozidos, então eles eram extremamente fibrosos. Não, Então, e comer semente, né? Comer é, essas coisas para, né, para ir se mantendo até conseguir a caça, né? exatamente. E hoje o pessoal gosta muito de dar aquela roubadinha, cara, né? De usar um remédio, então, para repor essa flora intestinal, né? Que é os probióticos. Probióticos está super na moda. E eu sei que eles têm indicações precisas, né? Mas eu vejo, eu tenho a impressão de que está havendo um uso indiscriminado de probióticos, sabe? As pessoas compram por si só, utilizam sem indicação, sem um estudo mais minucioso. Alguns recomendam o mesmo probiótico para todas as pessoas, assim, cursos, enfim. Qual é a tua visão sobre os probióticos e como é que tu usa na tua rotina com os pacientes? Assim, como eu te falei, né? O excesso de bactérias boas também é desbiose, tá? Então, no momento que tu tá botando bactéria lá para dentro e tu nem sabe, tipo assim, como é que tá lá dentro do intestino do teu paciente, eu já acho meio assim, ok, tá? Claro que tem alguns casos que eu boto bactéria lá para dentro sem saber muito bem. Tipo assim, ó, o paciente vai tomar antibiótico, né? A gente já sabe que o uso de probiótico junto com antibiótico diminui a diarreia. Pessoal, acho que a Can caiu. Vocês me escutam bem aí? Para ela pedir para participar de novo. Sim, Carla, eu acho que falhou a internet dela lá. Tá me escutando bem, Carla? Beleza. Vamos aguardar que a doutora Candice deve voltar logo. Ali, ó. Beleza, galera. Muito obrigado pelo auxílio aí. Vamos esperar a Candice voltar e a gente já retoma o papo. Grande Alan! Fera da alimentação de primatas. Tá bom, cara. Aceito esse rótulo aí, não me incomodo com ele. Sim, Lúcio, eu tô só me vendo também. Eu aceitei aqui a dona Candice, vamos ver se ela vai voltar. Diga, Can. Ela tá me mandando ali. Ale! Oi, meu Deus, que dificuldade. Tá, onde é que eu parei?
tu estava começando a falar nos probióticos. Aí tu falou que, né, às vezes tu dá o probiótico meio às cegas para o paciente que vai utilizar, por exemplo, antibiótico, né? E aí se foi, aí tu caiu. Tá. Então, assim, ó, o probiótico que a gente toma, ele não fica, ele morre, tá? 2, 3 dias depois do nosso intestino ele morre. Então, aquele probiótico ele não vai ficar assim a deter. O que o probiótico faz? O probiótico é que nem aquele cara muito animado na festa. Ele chega lá e fala, uhul, uhul, uhul. Então, quem for animado vai dizer assim, pá, essa é a festa que eu quero ir. E os caras que não são muito animados vão saindo da festa, entendeu? Tá? Então, ele vai fazendo tipo assim, um ambiente propício para bactérias como ele crescerem. Sacou? É isso que o probiótico faz. Então, a gente não toma probiótico para aquele probiótico que a gente está tomando tipo assim, colonizando o nosso intestino. Não, ele vai criando um ambiente para as bactérias parecidas com ele crescer. Entendi. Só que, se a gente não sabe como é que está esse ambiente, fica meio difícil dar um probiótico. Sacou? Tá? E a maioria das coisas que eu estou estudando, eles falam assim, olha, o probiótico é a última coisa que a gente faz. Primeiro a gente vê a dieta do paciente. Primeiro a gente vê como é que está a digestão dele. Daí a gente tenta ver se ele não está com leaky gut, com permeabilidade intestinal aumentada. Se ele tiver com permeabilidade intestinal aumentada, vai piorar os sintomas com o probiótico. E daí depois, tiver tudo certo, daí a gente dá o probiótico. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, hoje, eu acho, como eu te falei, há 5 anos atrás, o paciente disse assim, eu quero um probiótico. Eu disse assim, então tá. Tá aqui teu probiótico. Toma um mês tá bom, tá? Hoje em dia eu sou muito mais assim, tu quer um probiótico pra quê? Entendeu? Tá? E depois a gente fala, não, eu quero um probiótico, eu vou fazer um tratamento para infecção urinária por 10 dias. Ok, então eu vou te dar um probiótico que a gente dá para quando o paciente vai tomar antibiótico, para tentar minimizar o estrago do antibiótico. Tá tudo certo, então, tá? Mas sabendo que a gente está tirando no escuro. E quando a gente vai nessas palestras de probiótico, é um negócio muito louco, porque na verdade assim, a gente nem sabe se está dando certo, essa que é a verdade. Porque o que acontece? A maioria dos probióticos, isso o pessoal talvez não entenda muito, eles têm tipo assim, 10 nanona de bactérias. São 2 vezes 10 nanona, tá? A maioria é testado com 10 nanona. Só que, na verdade, a gente não sabe se o bom pra gente não é 10 na 12ª, 10 na 15ª. É testar até 10 nanona, porque a partir disso é muito caro. Então, eles só fazem probióticos, alguns é 10 na 12ª, tá? Mas eles só fazem probióticos, 10 nanona é o que? 1 bilhão? É? 1 bilhão de bactérias, né? 1 bilhão. É. Então, eles só fazem... A maioria dos probióticos tem 1 bilhão ou 2 bilhões de bactérias, porque daí não é tão caro, certo? Se for mais que isso, fica muito caro e eles nem testam. Entendi. Então, nós estamos nessa ainda. A gente nem sabe se a dose de bactérias que a gente está dando é ideal. E mais, quando a gente pega um probiótico, assim, que a gente compra, tá? Né? Não fala ali, a maioria não fala qual é a cepa. E muda muito a cepa, né? Tipo assim, nós dois somos da espécie humana, tá? Então, nós dois somos Homo sapiens. Mas nossas cepas são diferentes. E os probióticos funcionam assim também. Então, quando a gente não sabe nem qual é a cepa do probiótico entrando, tem lactobacillus acidófilos e outro lactobacillus acidófilos. Se me botarem para andar de bicicleta, eu não subo Grásio, né, Will? Tu sobe, entendeu? Então, a cepa ainda do probiótico, que é testada, nem sempre é a cepa que a gente vai dar para o paciente. Vai, é complicado, então, a né, gente tem que seguir a cepa na quantidade e na indicação. E me diz uma coisa, aproveitando essa questão das cepas, eu me lembro de ter lido um tempo atrás um trabalho mostrando que existem certas cepas que, quando presentes ou dominantes no microbioma, elas estão correlacionadas com a obesidade, né? Na verdade, o microbioma ele interfere sobremaneira na obesidade. E que o uso de antibióticos na infância,
né, ele se correlaciona com uma dominância dessas cepas nocivas, então, correlacionadas com a obesidade, e ele se correlaciona linearmente, perfeitamente, com a incidência de obesidade na adolescência. Ou seja, uma criança, quanto mais curso de antibiótico ela fizer na infância, maior vai ser a probabilidade dela desenvolver obesidade na adolescência. Tu acha que esse é um público que deveria usar probiótico de forma mais rotineira? Qual a tua opinião sobre isso, cara? Ai, nem me fala, isso parte do meu coração, porque meu filho usou antibiótico antes dos 8 anos, sabe? Gente, também. Eu falei umas coisas e eu chorava. Na verdade, assim, a nossa microbiota de base, ela é montada... Sabe aquela regra dos 1000 dias, né? Ela é montada nos primeiros 1000 dias, tá? Essa é a nossa microbiota de base. Então, tu vai falar com uma pessoa e falar assim, eu nunca fui bem da barriga, sempre me incomodou, desde que eu era criança, era o caos, sei lá do que. Daí tu pergunta, tá, como é que foi tua infância? Meu parto foi super difícil, minha mãe não conseguiu me amamentar, eu era uma criança muito doente, tomei muito antibiótico. Então, assim, na verdade, a microbiota de base daquela pessoa tá ferrada, tá? Claro que ela pode fazer uma microbiota legal, mas ela tem que fazer 2, 3, 4, 5 vezes mais força do que uma pessoa que não teve esses problemas na primeira infância, tá? Então, ela tem como deixar a microbiota dela ok, mas com muito esforço, né? Então, assim, o que acontece? A nossa, então, microbiota é formada nos primeiros 1000 dias. Começa lá com a mãe, quando ela tá grávida. Até pouco tempo atrás, se achava que a microbiota começava quando a gente nascia. Não! Ela começa dentro da barriga da mãe, tá? Então, assim, mães obesas, estressadas, que se alimentam mal, já tipo assim, já tá forçando a barra ali dentro. Daí a criança nasce. Parto normal, cesárea. Todo mundo sabe, aqui no Brasil a gente tem uma epidemia de cesarianas, né? A cesárea faz super mal para a microbiota, porque na verdade a microbiota acaba sendo a microbiota da pele da mãe e não a microbiota da vagina dela. E a mulher, quando entra em trabalho de parto, tipo assim, vai muito lactobacilo para a vagina, para encher a criança de lactobacilo para ela digerir bem o leite. Sentiu a maldade? Tá. A natureza Então é perfeita. já tem, gente, tu sabe disso? Tipo assim, a criança nasce de cesariana, eles pegam, deixam tipo assim, uma gaze na vagina da mãe e passam na criança, nas dobras, passam no rosto da criança para botar lactobacilos da vagina da mãe na criança. Daí vem a parte da amamentação. Crianças amamentadas com fórmula, crianças amamentadas com leite materno, principalmente nos primeiros 6 meses. É outra coisa que dá um tapa na microbiota da criança, tá? Nem fala que meu filho também tomou fórmula nos 6 meses, ó. Tá? Isso que dá não estudar direito, tá? Se pensar estudar depois de véia. Isso que dá, né? A gente toma na cara, né? E daí, por fim, tem isso do uso de antibióticos. Então, na verdade, tudo isso que eu tô falando, tipo assim, a gestação da mãe, o parto cesáreo, a amamentação artificial, o uso de antibióticos, tudo contribui para a obesidade. Tanto a criança, quanto a adolescente, quanto a vida adulta, tá? Tudo isso são coisas que levam à obesidade, certo? Bom, então por que uma microbiota vai mudar, tá? Essa coisa da obesidade. Sabe que a primeira vez que eu ouvi falar em microbiota, assim, de um jeito mais científico, assim, foi no primeiro congresso americano que eu fui, lá em San Diego, e eu fui num negócio lá, que eles estavam mostrando os estudos que eles estavam fazendo. E eles pegavam ratinhos e botavam, tipo assim, uma ração fit. E para os outros ratinhos, eles botavam uma ração McDonald's. E deles pegaram o cocô do ratinho da ração McDonald's e botaram na ração fit dos outros ratinhos. E os outros ratinhos engordaram e ficaram mais lentos. Sem comer McDonald's, só comendo cocô dos outros ratos. E daí eu pensei, nós vamos pro inferno, porque a gente tá fazendo os ratos comer cocô, né? Mas tudo bem, tá? Então, mas aquilo, quando eu vi aquela experiência, eu já pensei, uou, né? E daí, assim, ó, o que se sabe é que tem algumas bactérias, né? Que elas conseguem tirar uma caloria extra da dieta. Então, assim, tu comeu, teu corpo não digeriu aquilo, tá tudo certo, tu não absorveu nada daquilo. Daí chega no intestino, a bactéria absorve, faz ácido graxo e teu corpo absorve o ácido graxo que a bactéria fez. Então, elas tiram uma caloria extra da dieta, tá? Então, essa microbiota obesa,
ela predispõe à obesidade. Eu não sei se tu sabe, fizeram um estudo na Inglaterra. Eu não lembro muito bem como é que era esse estudo. Eles fizeram assim, ó. Eles pegaram 20 caras da mesma idade, mais ou menos do mesmo IMC, e tacaram uma dieta hipercalórica nos caras 3 meses, tá? E daí, um cara, tipo assim, um cara engordou 3 quilos. Todos tiveram dieta hipercalórica, todos engordaram. Um cara engordou 3 quilos. E o outro cara engordou 20 quilos. Tá? 20 quilos em 3 meses com dieta hipercalórica. Qual é a diferença ali? A diferença era na microbiota dos caras. Um dos caras tinha uma microbiota que absorvia tudo. Tipo assim, as bactérias do cara, eles não deixavam passar nada de energia, tá? E isso, tá? Talvez seja a nossa microbiota do homem moderno, né? Que não deixa passar energia nenhuma. Que é tipo assim, chegou lá, ele vai distorcer o negócio até captar tudo de energia que tem daquele alimento que tu comeu. Ele não deixa nenhuma energia passar. Então, eles acham que isso talvez é uma mutação genética da nossa microbiota para captar mais energia. Por quê? Por causa que a gente domesticou, quer dizer, o trigo nos domesticou, entendeu? Então, tu começou a ter que captar energia de coisas que tu não conseguia captar energia antes. Então, nessa modificação de captar energia de coisas que tu não conseguia captar energia antes, tu começou a captar muito mais energia das coisas que tu já captava. Não sei se eu falo meio rápido, né? Mas não sei se deu para entender. Não, perfeito. Eu, inclusive, estudei bastante essa questão, cara, com relação aos alimentos ultraprocessados, né? O que acontece com os alimentos ultraprocessados? Eles liberam a energia muito rapidamente. Porque quando a gente come um alimento in natura, o corpo ele vai fazendo a digestão e a energia vai sendo extraída gradualmente do alimento. Né? Quando a gente come um ultraprocessado, ele vem pré-digerido. Entrou em contato com o suco gástrico, ele vira pó, né? E aí o corpo já pode absorver. Então, o que acontece? As bactérias que auxiliam a absorção de alimentos da fase inicial do intestino, onde o alimento, em tese, não deveria estar tão digerido, elas acabam se proliferando, porque elas têm muita energia para extrair ali. E aí a gente vai começando, então, a realmente extrair do alimento tudo que ele pode oferecer, quando, na verdade, na maioria das vezes, o alimento era de tão difícil de gestão que ele saía, boa parte da energia que a gente consumia saía nas fezes, né? E falando nisso que tu disse não, mas da até obesidade. Isso que tu falou é aquela coisa assim, quem for comer, decidir fazer uma dieta só com coisa crua, não vai mais cozinhar nada, vai comer cenoura crua, sei lá do que cru, a pessoa definha, porque a gente não consegue absorver as coisas cruas. A gente absorve muito pouco. O fato de cozinhar que faz a gente conseguir absorver mais fácil. Então, se a pessoa decidir, não, agora eu não cozinho mais nada, vou comer tudo cru, a pessoa vai definhar, porque a gente não consegue absorver bem essas coisas, né? Eu vejo isso com os pacientes diabéticos. Os pacientes diabéticos, às vezes, têm pico glicêmico usando Libre com cenoura cozida, com beterraba cozida. Eu digo, rala ao invés de cozinhar, então. E aí, ponto, não muda nada. Ou seja, o mesmo alimento, né? Mas a maneira como tu ingere ele também vai interferir. É que no momento que tu cozinha, tu quebra as fibras insolúveis, né? Exatamente. Isso aí. E o alimento fica até mais docinho. E fechando esse ponto do microbioma e a obesidade, a gente sabe que o açúcar causa obesidade, né, Cã? Então isso é ponto certo. Como é que é o açúcar para o microbioma? É bom? Ah, uma porcaria. Só queria ouvir isso de ti, assim, para deixar bem claro. Assim, ó, não tem nenhuma bactéria boa que cresça com açúcar, tá? Só as ruins crescem com açúcar, tá? Então, assim, e essas gorduras, tipo assim, gordura vegetal, também não tem nenhuma bactéria boa que cresça com gordura. Tirando óleo de coco, tá? Né? Óleo de coco, algumas bactérias boas crescem com óleo de coco. Agora, óleo de soja, essas coisas, não tem nenhuma bactéria boa que cresça. E com açúcar, não tem nenhuma bactéria boa que cresça também. Nada, entendeu? O açúcar, na verdade, ele aumenta bastante as bactérias que a gente considera ruins, assim, né? Que é a Escherichia coli, ele aumenta proteobactérias, ele aumenta bacteroidetes, que dão bastante distensão abdominal. Então, o açúcar, ele não para microbiota. E é bem curioso. É só para o nosso cérebro mesmo, assim, para dar aquela sensação de prazer. Para microbiota, aquele barato. E é bem interessante que muitos pacientes que vão buscar ajustar a nutrição por questão de doenças inflamatórias, asma, bronquite, às vezes artrites, tirando açúcar, trigo e gorduras hidrogenadas,
os azeites prensados aí, como o óleo de soja, que tu falou, tu tira esses 3 grupos de alimento e a pessoa já sente uma diferença absurda, assim. Então, eu tiraria junto o leite, viu? Porque eu acho que, assim, o leite, para nós, seres humanos, depois dos 2 anos de idade, ele tem uma coisa anti-inflamatória uma coisa inflamatória, desculpa, bem importante, sabe? Claro que não é todo mundo, isso que eu falo para os pacientes. Na verdade, assim, tu tem que ter um pezinho na inflamação, né? Se tudo ótimo, tu vai tomar leite, tu não vai sentir nada. Agora, se tu já tem um pezinho na inflamação, tu pega ali trigo, leite, açúcar, cara, aquilo ali te empurra pro precipício, né? é verdade. Ok, e o jejum intermitente para microbiota? O jejum intermitente é uma coisa super na moda agora. Tem pessoas que fazem jejuns até mais prolongados, né? E isso era uma coisa relativamente comum para os nossos ancestrais. Não por opção, talvez por falta de disponibilidade de alimento. Tem alguma coisa correlacionando aí saúde em termos de microbiota com jejum? Pior que tem. Lembra aquelas coisas que a gente falou do ciclo circadiano? Na verdade, assim, tem bactérias que crescem com jejum, tá? Uma dessas bactérias é a Quermância, que é uma bactéria, assim, que é a queridinha, assim, de quem estuda microbiota. Porque é uma bactéria super boa, ela produz butirato, que é um ácido graxo que deixa o nosso intestino, assim, lisinho, é quase um botox pro intestino, entendeu? E, então, a Quermância, ela é uma bactéria que ela aumenta com o jejum intermitente. Tanto que se o paciente faz um teste de microbiota e tem pouca Quermância, uma das estratégias é fazer jejum intermitente para ela tentar aumentar, né? Então, para nossa microbiota, é bom o jejum intermitente. Que legal. O que acontece é que, assim, mesmo as bactérias boas, tá? A gente fala boas porque, como eu te falei, tipo assim, elas em excesso também não são tão boas. Elas são fermentativas. Então, assim, quando a gente come, elas usam aquele alimento, fermenta eles, né? E isso, pra gente, nós seres humanos, às vezes é um pouquinho desconfortável. Às vezes não, às vezes é, tá? Quando a gente fica comendo toda hora, beliscando e comendo, cara, tu fica fermentando toda hora, tu fica dando alimento para aquelas bactérias. E daí sim, elas começam a fermentar. Então, para elas, é bom uma pausa. É bom diminuir um pouco o facho. É que nem lá na festa, tu tá com aquele cara mega animado, tu começa a tocar ali álcool no cara, pra ele ficar mais animado ainda. Chega uma hora que ele sai da dele, entendeu? Não é mais legal aquilo, entendeu? É Tem que dar mais um ou tempo. menos. Tu tem que, tipo assim, tá, agora vamos se acalmar um pouco, vamos botar uma musiquinha lenta, agora vamos dançar assim, tá tudo certo, né? Então, para as bactérias intestinais, jejum intermitente é uma boa estratégia, né? Ela é uma boa estratégia, sim. É incrível como quando a gente imita a natureza, a gente quase sempre acerta, né, cara? Se a gente se movimenta, o intestino funciona melhor. Se a gente dorme bem, o intestino funciona melhor. Se a gente come bem, o intestino funciona melhor. Se a gente respeita ciclos onde a gente come, onde a gente faz jejum, o intestino funciona melhor também. Então, quando a gente imita nossos ancestrais, é difícil de errar. Cara, eu não quero dizer nada, tá? Mas eu acho que o intestino ele é um espelho da nossa saúde, ponto. Da nossa saúde do nosso corpo, tá? Concordo. Quando a saúde do nosso corpo tá legal, a saúde intestinal tá legal também. Quando a nossa saúde está comprometida, a saúde intestinal está comprometida também. Se a gente pegar, não quero falar nada contra os pneus, se a gente pegar o pulmão não funciona assim, entendeu? Mas o nosso intestino funciona. O nosso intestino, na verdade, ele tá assim com a gente, assim. Então, no momento que a gente está fazendo, cuidando do nosso corpo, da nossa saúde, o intestino ele entra junto, né? Quando a gente tem qualquer tipo de desbalanço, a gente vai dar uma olhada no intestino, lá no fundo ele tá desbalanceado também. É muito difícil uma pessoa que tá toda raladona e ela fala assim, ai, que hábito intestinal. Não, isso aí tá, ó. Cara, é muito difícil. Normalmente, assim, a pessoa tá com dor de cabeça, daí tu vai falar, ai, meu estômago tá ruim. Aí, sei lá do que tá ruim. E babá tá ruim. Então, o intestino, ele sempre entra junto com a nossa saúde. O intestino é o órgão mais importante que tem, não quero falar nada, tá? O intestino é o ponto onde a gente mais interage com o meio, na verdade, né? A gente pensa que a pele tem diversas camadas para se proteger, o intestino está ali, né? Uma camadinha de célula e a gente já encontra o meio externo. Então a gente está trocando informações com tudo que a gente come, até com aquilo que a gente respira, é impressionante. Deixa eu Não, te o fazer tempo uma última pergunta, então.
se tu fosse dar uma dica, né? Pode ser um pouco mais longa, assim, mas assim, se tu fosse dar um conselho agora para 53 pessoas que estão nos assistindo começarem hoje a melhorar a sua saúde intestinal, como que tu resumiria isso? Cuidar de si, entendeu? É isso aí. Na verdade, o intestino, ele é um espelho de como a gente cuida da gente. Então, assim, vamos começar do começo. Tem que dormir bem. Não adianta, tu não vai dormir 4, 5 horas por noite, teu intestino vai funcionar bem. Não adianta. E tu sabe disso, tu trabalha em UTI, eu já trabalhei também, daí tu faz aqueles plantão e no outro dia tu tá assim, detonado. Daí tu vai comer, o alimento não desce. Uhum. Daí tu come e fica passando mal depois, entendeu? É teu intestino te falando, hello, tu não tá cuidando de ti, né? Não vou funcionar também, tá? Então, assim, tem que ter sono, tem que ter atividade física. Não existe saúde sem atividade física. A pessoa, tipo assim, eu sou super saudável, me alimento super bem, bobo. O que tu tá fazendo de exercício? Nada. Não. Não existe saúde sem tu te mexer. O nosso corpo, nós seres humanos, a gente foi feito para se mexer, a gente não foi feito para ficar deitado em cima da árvore, né? Então a gente foi feito para se mexer. A gente tem que respeitar a nossa alimentação, a gente tem que respeitar os nossos limites na alimentação. Cada pessoa tem que se conhecer. Eu sei que tu ama carne, até te mando os negócios às vezes de carne, né? Mas, tipo assim, às vezes chega assim, um paciente dizendo assim, bah, quando eu como carne de porco, eu passo muito mal. O que eu faço? Nada. Teu corpo tá te falando que tu não tolera carne de porco. Deve ser por causa da gordura, deve ser por causa da proteína, não sei. Ele tá falando que tu não tolera. Então não faz nada, não come carne de porco. A gente tem que aprender, e isso é muito difícil, a gente ter auto-observação e ver o que nos faz mal, o que nos faz bem, né? Tipo assim, eu como McDonald's, eu fico super estufado depois. Tá? Essa semana foi um paciente no consultório, a queixa dela era quando ela comia doce, ela ficava mal depois. Eu olhei para ela e falei assim, que bom, né? Teu Tá? corpo tá Ela falou assim, falando mas o que eu contigo. posso tomar para isso? Eu falei, nada. Teu corpo tá te falando que doce faz mal para ti. Tu tem que aprender a te ouvir, né? Não vou te dar nada para tomar para tu poder comer doce. Não é assim que funciona, né? Teu corpo tá te falando que doce não cai bem. Então, assim, só que a gente parte desse princípio que a gente tem que poder comer tudo. Não é assim. A gente pode comer o que o nosso corpo aceita, tá? Então, se o nosso corpo não aceita algumas coisas, claro, se você assim, mas eu não posso comer nada que eu passo mal, daí tu tá com problema no intestino, tu tá com permeabilidade intestinal aumentada, tá? Então, daí a gente tem que tratar a tua permeabilidade intestinal para voltar como era antes, né? Então, assim, sono, exercício físico, dieta adequada, evitar as loucuragens, tá? Então, evitar fumar demais, beber demais. O álcool em pequena quantidade, não tem nenhum estudo até agora que mostre que ele faça mal para nossa microbiota. Agora, o álcool em grande quantidade, sim, ele faz muito mal para a microbiota. E mais, cuidar muito, assim, as medicações. Cuidar o que a gente está botando para dentro, na verdade, né? Então, cuidar as medicações que está tomando. Tu e eu, a gente fez naquela faculdade de medicina clássica, então, assim, era antibiótico para tudo, né? Hoje em dia, assim, eu vou prescrever antibiótico, me dá dor, assim, no peito, me dá um negócio, assim, antibiótico, tá? Era antibiótico para tudo. Tem um monte de gente tomando omeprazol que não precisa tomar, E prescreveram omeprazol há 25 anos atrás e a pessoa continuou tomando para poder tomar um monte de café, para poder beber, para poder, sei lá, do que ela fala, mas quando eu paro o omeprazol começa a queimar tudo. É que tu tá tomando 25 anos uma medicação que tirou o ácido do teu corpo, tu não pode parar de uma hora para outra, tu vai ter que parar devagarinho pro teu corpo se reacostumando a ter ácido. E o ácido, ele é super importante para nossa digestão, entendeu? Ele é super importante para nossa proteção. Então, assim, eu acho que são tudo assim, aquela coisa, como tu falou antes, tentar voltar para um estilo de vida mais natural, que nos faça bem, entendeu? Que a gente se sinta bem, que a gente se sinta que a gente, tipo assim, tá cuidando do nosso corpo realmente, né? Tem duas coisas que tu falou, Can, que sabe que a gente tem aquelas gavetas onde a gente guarda certas informações para largar numa consulta, na outra consulta, mas tem duas coisas que tu falou aí que eu falo em toda consulta, né? Que uma, alimento é informação, né? A gente acredita no efeito que um comprimido faz quando a gente ingere ele.
como que a gente não vai acreditar no meio 1 quilo de comida que a gente coloca para dentro do intestino todos os dias? Aquilo está interagindo com o corpo e é informação que o corpo vai ler e vai conversar contigo. Então a gente tem que ouvir o que o corpo diz. Seguidamente as pessoas me dizem, eu chego no café da manhã sem fome, o que eu como? Como assim? Se tu tá sem fome, tu não come nada, teu corpo tá te dizendo que não precisa nada, sabe? Então, essa é uma coisa que eu acho fundamental. Assim, a gente acaba adotando convenções e se alimentando de uma forma tão automática que a gente nem lembra de perceber que a gente está sem fome. Então, esse é um ponto absolutamente crucial que eu acho Tu muito sabe que legal eu não tenho muita fome de manhã, tá? E faz muito tempo que eu não tenho muita fome de manhã. E quando eu fiquei grávida, eu pensei, não, eu vou fazer tudo bem certinho. Eu vou tomar café da manhã, 10 da manhã eu vou fazer um lanche, de meio-dia eu vou almoçar. Eu queria morrer. Eu queria morrer. Porque assim, eu ia tomar café da manhã, eu já tomava, tipo assim, aquela coisa trancando. Eu fazia o lanche às 10 da manhã, não descia, o negócio não descia, aquilo era um sofrimento pra mim. Chegava na hora do almoço, eu não tinha fome nenhuma, porque eu já tinha comido 2 vezes da manhã. Daí, o almoço também era o caos. Eu fiquei uma semana tentando fazer essa alimentação certinho. Eu falei, chega, isso não é pra mim, entendeu? Tipo assim, eu vou comer quando eu tiver fome. Essa coisa de ficar forçando comer às 7h30, comer às 10, comer ao meio-dia, não é pra mim. Isso não funciona na minha coisa, sabe? E exatamente. E o outro ponto, né, Cam, é que a partir do momento que tu passa a limpar a tua alimentação, né, cuidar para consumir alimentos inteiros, minimamente processados, o teu corpo ele se modifica tanto que tu vai ficando intolerante às tranqueiras, né? A Luísa aqui colocou, comecei a passar mal com doce depois da low carb. Muitos vão dizer, bah, low carb causa intolerância alimentar. Pelo contrário, quando tu começa a te alimentar corretamente, que tu vai perceber que tu é intolerante a certos tipos de alimento. Porque às vezes a alimentação tá tão podre, de forma tão contínua, que tu nem percebe. E tu sabe que, na verdade, assim, o glúten, o arroz, essas coisas, todos eles produzem opioides alimentares, né? Então, tu tá comendo, não tá sendo legal pro teu corpo, mas eles estão liberando opioides para tu não sentir que tá fazendo tão mal assim, tá? Então, tu tá comendo, aquele negócio não tá fazendo bem, mas tu tá com opioide correndo na corrente sanguínea, então tá tudo certo, né? Uma morfinazinha ali, tá tudo ótimo. Daí, quando tu para de comer, esses opioides param de, né, ir na corrente sanguínea e tu volta a comer, tu pensa, o que tá acontecendo? Tô passando mal. Sim, porque tu não tem mais aquela morfinazinha correndo ali, deixando tudo bem, te dando aquele prazerzinho na hora, né? Perfeito. Então, isso acontece muito. Então, assim, glúten, arroz, leite, tudo isso aí produz opioide alimentar. Agora, tem uma coisa que produz opioide alimentar que eu não sei porque produz, que é o espinafre. Porque eu nunca vi alguém passar, tipo assim, né? Mas o espinafre também produz opioide alimentar, mas não sei por que ele faz isso, pobre coitado, né? Coitado. Não deve ser uma concentração tão alta assim. Can, que conversa maravilhosa. Muito obrigado pela tua disponibilidade, tá? Tem um monte de pergunta que eu gostaria de te fazer, que eu vou fazer em outro momento, mais voltado a medicações que afetam a saúde intestinal, tá? Uhum. Eu até queria colocar nessa live, mas eu logo vi que não daria tempo. Então, ainda no início de 2022, te prepara que o convite vem de novo, tá? Tu é uma pessoa que eu tenho imensa admiração, teu astral, assim, ó, bah, a mesma Candice que eu me lembro animando as nossas tardes de quarta-feira lá na UTI, apesar do round interminável. Tá? Não, às vezes eu era meio mal-humorada quando eu dormia mal, eu fico mal-humorada. Não, mas não era o caso. Muito obrigado mesmo, tá? Um super beijo para ti. Eu vou deixar Obrigada, a live salva. Muito obrigada, viu, pelo convite. Na verdade, eu te convidei. Agora que eu tô lembrando, fui eu que te convidei, né? Muito obrigada pelo meu convite a ti. Claro, tu botou uma caixinha de perguntas e eu perguntei, tu não quer fazer uma live? Fui eu que te convidei. Eu nem lembrava, mas a gente já tinha em outras lives falado em fazer, né? Que bom que saiu. Que bom que saiu. Eu vou deixar salvo no meu perfil, se tu quiser repostar essa live, tá? Sim. E aí, em janeiro, fevereiro, combinamos a próxima, então, tá? Sim, quando reiniciar o ano, né? Quando voltar aquele periodinho chato entre o Natal entre o Carnaval chato, e o Natal. Eu vou pra praia, pra mim tá tudo ótimo. Então tá. Obrigado, gente, por terem prestigiado nós. Foi muito bom esse bate-papo. Se vocês tiverem dúvidas, mandem no direct que a gente tenta responder da melhor forma possível. Boa noite para todos.
Valeu, boa noite.